Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Graça Revelada. É motivo de muita alegria eu estar retornando ao canal. Quero agradecer a você que se inscreveu no canal, que compartilha nosso vídeo. E você que não faz parte do canal ainda, seja muito bem-vindo. Pessoal, vamos falar hoje de um tema muito importante. Línguas estranhas. O que você pensa a respeito disso? Eu espero que você pegue agora a sua Bíblia, papel e caneta, para que nós venhamos a estudar juntos. Chame lá o seu pai, a sua mãe, os seus filhos. Sente aí no sofá, do jeito que você quiser, né, ao redor da mesa, para que nós venhamos agora a compartilhar desse pão espiritual. Línguas estranhas, não. Idiomas, sim. Será que essas línguas estranhas que nós aprendemos, que é a X ou a Y, eu já quero aqui deixar uma deixa muito importante, muita gente, quando fala desse tema, fica imitando as línguas do sistema religioso, né? E eu acho isso uma falta de respeito, até porque talvez você que é assembleano, você que é presbiteriano, qualquer outra denominação, até se interessa pelo tema, até achou interessante o tema, quer até aprender, né? Deixar também a sua opinião, você é muito bem-vindo aqui. Mas talvez por essa brincadeira ou falta de respeito, você vai perder totalmente todo o interesse acerca desse assunto tão importante que mexe com a fé mundial. Não é de algumas pessoas, não, é mundial. Então você, meu amigo, se quer respeito e carinho, esse aqui é o canal e nós nunca vamos brincar com sua fé, ainda que discordemos de uma coisa ou outra sua, não é motivo da gente brigar, nem ficar falando aqui que a língua estranha é assim que se fala X ou Y, bem pelo contrário. Respeitamos muito se você ainda fala, mas hoje, à luz da verdade, você vai aprender. Para nós falarmos desse tema muito importante e mundialmente conhecido como as línguas estranhas, que é aquela X ou a Y, vamos entender que não é assim que o apóstolo dos gentios, que foi inspirado pelo próprio Deus, a falar desse tema muito importante. Línguas estranhas, não. Idiomas, sim, conhecidos tanto aqui como em Deus. Pessoal, para nós falarmos desse tema muito importante, temos que entender onde a cidade de Corinto estava inserida. Vem comigo, não sei se vai dar para você ler aqui muito bem, mas eu fiz de questão de colocar aqui duas fotos. Essa primeira e essa segunda aqui. Então vamos dar início aqui entendendo aonde a cidade de Corinto estava inserida e Deus, através do Espírito Santo, com certeza ele sabia o contexto que a cidade de Corinto estava inserida. Com isso, ele derramou os dons de acordo com a necessidade dos santos. Não é porque um irmão quis o dom, não. É porque o Espírito Santo, pela necessidade da evangelização, ele derramou os dons espirituais e foi principalmente aonde Paulo trouxe a revelação desta carta maravilhosa acerca dos dons espirituais à igreja de Corinto. Vamos passo a passo, como já de costume do nosso canal, respeitando ponto e vírgula e os tempos certos da palavra de Deus. Gente, Corinto era uma cidade rica, portuária, possuía 2 portos. Cencreia, que distava 14 km a leste, e Lenceia, que distava 2,5 km a oeste. Capital da província da Acaia, foi reconstruída pelos romanos em 44 a.C. e era um grande centro comercial que se orgulhava de sua cultura, arquitetura e obra de arte. Era a cidade tremendamente idólatra e lasciva e perversa. Olha o contexto onde os crentes do primeiro século estavam inseridos. Os crentes de Corinto, eles estavam em uma cidade portuária, uma cidade comercial. Ou seja, muitas nações iam até Corinto para fazer comércio, arte, trabalhos normais e assim por diante. A próxima foto vai trazer-nos o esclarecimento também da cidade de Corinto, na Grécia, mas com alguns outros ricos detalhes. Vem comigo. As 4 cidades mais importantes do Império Romano eram Roma, Corinto, Éfeso e Antioquia da Síria. Portanto, Corinto era célebre, né? Era uma das mais importantes. A cidade localizava-se em um istmo, que é uma porção de terra que liga uma península ao continente, ou seja, uma área também de atracação de navio de embarque e desembarque de material para aqueles moradores daquela cidade. Então tinha muita mão de obra ali, então via muita gente para a cidade de Corinto.
Existe uma história que diz que Coríntios, naquela época de Paulo, residiam ali mais de 400 mil pessoas. Ou seja, se residiam ali 400 mil pessoas, como era um polo comercial, quantas mais mil pessoas não passavam por ali, tendo em vista que já existiam 400 mil habitantes? Você pode botar aí mais 400 mil. Ou seja, vamos arredondar para 1 milhão de pessoas, contando com os 400 mil, segundo a história, de moradores, fora o polo comercial, artístico, de trabalho, né, de travessias de escravos, de muitas outras coisas. 1 milhão de pessoas é como se fosse hoje uma Nova York lá nos Estados Unidos, né, da América. É como se fosse aquilo dali. Imagine você agora, se você aí, na sua humilde ignorância, eu também na minha, nós fomos convidados a abrir um ponto, né, um espaço no centro de Nova York. Só que você só fala português, você não fala outro idioma. Ali em Nova York, eu tenho certeza que por mês passam mais de 30 nações diferentes. 30 pessoas falando idiomas diferentes. Só que você colocou uma plaquinha lá, Jesus te ama. É uma fala muito conhecida, né? Ou seja, você imagina você abrindo o culto num domingo 6 da noite. Só que naquele culto, por ser um polo comercial, né, um polo mundialmente conhecido, vai entrar ali mais de 30 nações diferentes. Você imagina, vai entrar um chinês, vai entrar um americano, né, vai entrar um brasileiro, vai entrar alguém que mora na França, vai entrar alguém que mora na Itália, vai entrar alguém que mora nas Filipinas. E não sei se você sabe um dado muito importante, nas Filipinas existem mais de 147 idiomas, né? Às vezes de um polo para o outro, que separa uma ponte. Já é outro idioma. Você imagina, mais de 30 pessoas com dialetos diferentes entrando naquele culto no qual você está ministrando. Você só fala o seu idioma, que é o português. Como que você vai anunciar as grandezas de Deus falando só o seu idioma? Não ia ter como, porque você ia falar a Deus em mistério, porque ninguém ia te entender. Então Deus, pela necessidade do local que você estava, e você sendo um indouto, você sendo um ignorante, falando apenas a tua língua, você necessitar, você ia precisar de um dom espiritual específico naquela área. E Deus, como ama o ser humano, ele ia te encher do Espírito Santo ao ponto de você falar as 30 línguas e anunciar as grandezas de Deus naqueles 30 dialetos, para que todos ali em Nova York, naquele centro, naquele polo comercial, ouvissem a palavra de Deus e que Cristo morreu e ressuscitou por mim e por você. Foi isso que basicamente que aconteceu em Coríntios. Mas vem comigo aqui, foi só rapidamente uma pincelada. A cidade localizava-se em um istmo, como eu tenho dito, que é uma porção de terra que ligava uma península ao continente, né? Uma área marítima, realmente onde Coríntios estava. Possuída dos dois portos. Assim, além de ser a única passagem por terra entre o norte e o sul da Grécia, era também a passagem entre a Ásia, a Palestina e a Itália. Gente, Coríntios, nada mais, nada menos, era uma cidade que recebia muito turista. Como se fosse o Rio de Janeiro em carnaval. Você já tentou vir aqui no Rio de Janeiro, um exemplo, ou Salvador, uma cidade quando tem uma festa muito importante, mundialmente conhecida? Meu irmão, para você trabalhar numa empresa de turismo, você tem que falar no mínimo 3 idiomas. Inglês é o essencial, certo? Para você poder falar em japonês, tem que falar o mandarim, né? Você imagina aqui os crentes de Corinto. Olha só que interessante essa informação. Ó, assim, além de ser a única passagem por terra entre o norte e o sul da Grécia, era também passagem entre a Ásia, a Palestina e a Itália. Você acha que era pouquinha gente? Era pouquinho estrangeiro que passava em Corinto? Então, pela necessidade da linguística, o Espírito Santo teve que derramar o dom de idiomas sobre aqueles irmãos. Vamos entender isso ao longo do estudo. Os navegantes poderiam dar a volta pelo sul da península. Porém, o mar da região era muito tempestuoso. Corinto era, então, um corredor de mercadorias. É como se fosse o Brás em São Paulo, né? É um corredor de mercadorias, onde você vê ali pessoas que falam todo tipo de idioma. Certo, gente? Além disso, suas terras eram férteis. A cidade era rica e tinha localização estratégica no cenário mundial. É como se fosse realmente uma Nova York, né? Ela tinha uma localização estratégica no cenário mundial, né? Então Roma
tinha Coríntios como uma dessas, ou melhor, Grécia tinha uma das cidades, Coríntios, como uma das suas preferidas no polo comercial, até pela sua localização. Aí você fala assim para mim, poxa, Gabriel, já deu aqui uma clareada. Porque para falarmos acerca desse dom, principalmente dos dons, né, mas principalmente o de língua estranha, é necessário saber aonde Coríntios estava inserido e em que contexto ela estava. Então, devido à necessidade, o Espírito Santo derrama dons aos homens. Gente, vamos agora entrar aqui dentro da palavra e vamos entender passo a passo do que se trata. E eu quero aqui rapidinho, antes de entrar nesse tema, deixar esse aplicativo para você que tem essa vontade também no coração de fazer esses vídeos em graça e em verdade, explicando ao seu familiar, explicando talvez a um primo seu, um colega de trabalho. Muito bom esse aplicativo aqui, ó. Ele está no Play Store e também lá no iOS, né? Para quem usa esse tipo de telefone. Holyrics. Holyrics. Isso aqui é de um amigo meu, ele me orientou a usar esse aplicativo dele, né? Porque eu liguei para ele também, ele me ensinou a mexer. É um homem de Deus, compromissado também com a palavra e com a verdade. E se você quiser usar aqui, muita gente já me perguntou, Gabriel, qual aplicativo que você usa? Eu uso o Holyrics. Muito bom e está me servindo aí como uma arma em Deus para poder anunciar as grandezas de Deus pela necessidade dos santos, viu, irmão? Não é por vanglória, porque eu quero aparecer, não. É porque existe uma necessidade da graça a ser anunciada. Então a gente acaba usando esse aplicativo para anunciar de forma mais clara, né? Para a gente não ficar aqui falando, abre a sua Bíblia em tal. Aí você já acompanha logo aqui e fica mais fácil. Certo? Acompanhe comigo em 1 Coríntios 1, 22. Vamos lá. 1 Coríntios 1, 22 diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Se atente muito a esse início aqui, porque é muito importante. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Paulo falando isso aqui aos coríntios, né? O apóstolo dos gentios. Olha só. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, nós gentios, pela instrução de Deus, através do apóstolo Paulo, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Perfeito. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, os gregos e os judeus pediam sinais. Existe uma frase judaica que diz assim: para os da lei, para os judeus, eles pedem sinais, mas para os gentios em Cristo bastam as suas palavras. Né? Ou seja, os judeus não bastavam a palavra de Paulo em Cristo ressuscitado. Não. Os gregos e judeus queriam ver o quê? Sinais, maravilhas e prodígios. Assim como foi também nos evangelhos, Paulo aqui em Coríntios continua advertindo, assim como Cristo nos evangelhos advertiu eles. Paulo dá continuidade em Coríntios, advertindo eles. Os gregos e judeus procuram sinais. Preste bem atenção nesse versículo, ele é chave desse estudo. Atos 2:1, e aqui começa a discussão milenar histórica do falar em línguas estranhas. Língua dos anjos, língua de Deus. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos separar as coisas, tá? Atos 2:1. Vamos primeiro destrinchar Atos 2:1 para entendermos o que acontece aqui nesse texto. Vamos lá, olha como é fácil. E ao contemplar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Ou seja, ao completar-se 50 dias após a cruz, né? A festa de Pentecostes, porque Pentecostes significa 50 dias depois. Ou seja, 50 dias depois, acontece aqui a festa do Pentecostes. E estavam lá reunidos todos em um só lugar. Maravilha! De repente, veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprado muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Tranquilo. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo. Presta bem atenção. E pousou
uma sobre cada um deles. Se eram mais de uma pessoa que estava assentada lá, vamos usar aqui o plural, né? Era mais de uma pessoa, ou seja, era numa faixa aqui de mais de 100 pessoas reunidas ali naquele lugar. E o apóstolo, e Lucas escreve aqui em Atos, que pousou uma sobre cada um deles. Não foi uma língua só que pousou sobre todos. Foi um idioma que pousou em cima de cada um deles pela necessidade de anunciar as grandezas de Deus. Vamos dar seguimento aqui. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. Perfeito. E começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem, né? Ou seja, eles estavam todos reunidos ali, o Espírito Santo fez pousar cada um deles, cada um idioma de uma cidade diferente, por causa da necessidade da evangelização, e por aqui está no primeiro século, então havia uma necessidade de proclamação do Evangelho. Não é igual nos dias de hoje, porque hoje não tem tanto essa necessidade. A gente está falando aqui de uma era que não tem tecnologia nenhuma. Aqui é primeiro século, então tinha que ter uma proclamação do Evangelho, então teve que ter uma ação do Espírito Santo sobre aquele lugar, sobre aquela geração, sobre aquele tempo, sobre esses irmãos, para que todos ali o que estavam ali ouvindo eles, cada um ouvisse o Evangelho na sua própria língua materna. Vamos ver isso aqui mais adiante. Olha aí. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Ou seja, cada um que estava ouvindo os apóstolos que acabaram de ser cheios do Espírito Santo e pousou sobre cada um deles uma língua específica, aqueles que estavam do lado de fora começaram a ouvir eles anunciando, cada um na sua própria língua. Vamos supor aqui, 10 pessoas daqueles que foram cheios do Espírito Santo. Vamos supor, um ali é americano, outro é italiano, outro é judeu, e assim sucessivamente. Eles foram cheios do Espírito Santo e pousou sobre cada um deles o idioma daquele povo. Cada um ouvia na sua própria língua, mesmo que quem foi cheio do Espírito Santo não falava aquela língua. Foi uma ação divina que fez ele falar. Foi um mistério que aconteceu ali específico por causa da necessidade da evangelização. Cada um que estava lá ouvindo eles pregar, falaram assim, poxa, eles falam a nossa própria língua. Então não é língua estranha, não é essa do sistema que é X ou a Y. Aqui é idiomas, por causa da pregação do Evangelho. Olha aí. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros. Porventura, não são galileus todos esses que estão falando? Ou seja, era para eles falarem na sua língua do Galileu, mas eles não falaram, eles anunciaram as grandezas de Deus de acordo com aquele povo. Tinha ali mais de 100 nações, então cada um foi pregando de acordo com a necessidade. O Espírito Santo encheu Gabriel para falar ali aos judeus. Aí o Espírito Santo encheu aqui, minha mãe que está presente aqui, eu já deixo aqui um beijo para ela, a Sueli, com o Espírito Santo para falar o chinês. Aí o Espírito Santo encheu a minha esposa Alessandra para falar com os italianos. E aí, pela necessidade da evangelização, o Espírito Santo foi pousando cada um deles a sua própria língua, para que eles viessem anunciar aquele povo que estava ali as grandezas de Deus. Ao decorrer vai ficar mais fácil ainda. Ó, como então cada um de nós ouve falar em nossa própria língua materna? Não é então um mistério que é dito pelo sistema religioso o X ou Y. Aqui são idiomas que aconteceu por uma situação específica. Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Gente, isso aqui é idiomas. Não é um mistério que o sistema religioso nos ensinou. Certo? Seja bem-vindo ao canal Graça Revelada. Você que está chegando agora, se inscreva no canal, meu irmão, porque aqui é só verdade. Vamos embora. Nós que somos partos, vai contando aí, medos e elamitas, só aqui já tem 3 povos, e dentro desses povos existe uma ramificação de dialetos, como eu falei aqui na Filipina. Filipina é um país, né? É um estado soberano, ou seja,
dentro dele mesmo existe uma ramificação de 147 idiomas. Os partos e os medes elamitas, com certeza, cada um devia ter também a sua língua materna. No Brasil não existe isso? Nós falamos português, mas se você for lá na Amazônia, né, lá tem índios nativos da região que falam tucurupi, falam outros idiomas, mas é brasileiro. Fala tanto português como fala também a sua língua que eles aprenderam de seus pais, de seus avós e assim por diante. Imagina você indo lá na Amazônia, né, onde tem uma tribo indígena, né, do Xingu, não sei qualquer outra, e você vai lá evangelizar eles, só com o seu português, mas ninguém lá fala português. Um exemplo. E você está ali sozinho. Por causa da pregação do Evangelho. Pode ser que aconteça, não estou dizendo que vai acontecer. Pode ser que aconteça se o Espírito Santo de Deus achar necessário, porque o mais interessado na salvação do ser humano não é o pregador, é o próprio Deus. Então, se ele vê que há uma necessidade daqueles que estão ali necessitarem de ouvir as verdades e as grandezas de Deus, ele vai abrir com certeza o teu entendimento e vai revelar esse mistério aqui com você. Aí vai acontecer Atos 2 lá também com você. Mas por causa de uma situação específica, para que você venha anunciar as grandezas de Deus e a verdade do Evangelho. Aí é um caso específico, gente. E é um sinal para os incrédulos. A língua estranha não é um sinal para os crentes. Para os crentes é a profecia. Ou seja, aquele que fala para frente, aquele que encoraja, aquele que pega na tua mão e fala, vamos embora, meu irmão, vamos que vamos, não vamos parar aqui não. Então o dom de profecia também, gente, não é como aprendemos não, tá? É aquele que prega, é aquele que ensina, é aquele que encoraja a pessoa, né? O sinal para os crentes é a profecia, é a palavra. Esse é um sinal, porque Paulo fala em Romanos que a fé vem pelo ouvir. Ali é para os crentes de Roma. No tocante às línguas estranhas, esse evento aqui é um sinal para os descrentes. Aonde que os partos e os medes e os elamitas eram crentes em Cristo Jesus ressuscitado pela pregação de Paulo. Paulo ali nem estava ainda. Então aqui foi um evento específico que aconteceu, certo? Habitantes da Mesopotâmia, ou seja, mais gente. Judéia, mais gente. E Capadócia, mais gente do Porto e da província da Ásia. Muita raça de gente. Frígia e Panfilia, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene. E romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. É muita raça de gente, ou seja, sobre cada um daqueles que estavam reunidos ali, o Espírito Santo fez descer os idiomas de acordo com as cidades. Fez descer o idioma da Frígia, fez descer o idioma da Panfilígia, fez descer o idioma do Egito, fez descer o idioma da Líbia e assim por diante. Resumindo, para pregação do Evangelho e anunciar as grandezas de Deus, mas por causa da necessidade do santo. Se todos aqueles dali soubessem já falar a língua nativa de cada um deles, dos que estavam ouvindo, o Espírito Santo não precisava de agir. Eles já sabiam falar, como não sabiam, como eram indoutos na linguística de mais de um idioma, teve que ter uma ação espiritual do próprio Deus. Cretenses, e não acabou não, e árabes. Gente, você já viu alguém falar em árabe? Quão difícil é esse idioma? É muito difícil, é estranho, né? Chega a ser estranho pra gente que não consegue, que não tem estudo sobre esses idiomas aqui. O árabe eu acho que é um idioma muito difícil. E nesse evento de Atos 2, o Espírito Santo, como é dono de tudo, ele é o nosso próprio Deus, ele falou assim, tu vai falar em árabe. Pegou um crente, humilde, carpinteiro, e encheu ele do Espírito Santo e falou, fala em árabe, abre essa boca para anunciar a grandeza de Deus. Meu irmão, o cara começou a falar em árabe, porque todos, está ali em Atos 2, falaram assim, porventura não são esses homens galileus? Todos falaram isso, ou seja, até o árabe que estava lá ouviu as grandezas de Deus na sua própria língua nativa. Você já imaginou? Sei lá, no interior do Brasil, no interior de Minas Gerais, no Nordeste, ou até que no Rio de Janeiro mesmo, você pega uma pessoa pobrezinha, humilde, não tem muito estudo, e o Espírito Santo descer sobre ele e falar assim, ó, fale em árabe, fale em mandarim, ele começar a anunciar as grandezas de Deus para um cara que é árabe ou é que mora no Japão que fala mandarim? Já imaginou isso? É um caso específico, por isso que não existe essa língua do sistema, que é X ou Y, que ela é falada automaticamente, assim como aprendemos, né? Que isso já vem de pai para filho, de pastor para filho, isso vai passando de geração em geração. Essa língua que é falada no sistema, segundo a verdade da palavra de Deus, nem Deus entende, porque ele deu som a tudo, e vamos ver isso mais à frente.
Ou seja, árabes, todos nós ouvimos discursar sobre as grandezas realizadas de Deus em nossa própria o quê? Língua. Gente, olha que pérola que você está ouvindo. Verdade de Deus revelada ao apóstolo dos gentios, que é o apóstolo Paulo, e com certeza ele tem trago instruções maravilhosas para a gente. Ele fala isso lá em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, e ele dá uma aula para finalizar com gabarito, 1 Coríntios 14. E nós vamos aprender isso. Ou seja, todos esses aqui deram testemunho das grandezas realizações de Deus em nossa própria língua. Então isso aqui é um caso específico que teve que ter realmente uma ação divina para poder que todos aqueles que estavam lá ouvissem cada um na sua própria língua. Então aqui não é língua estranha a X ou a Y. Aqui é idiomas falados e conhecidos tanto na terra como em Deus. Perfeito? Pão, pão, queijo, queijo, aí não tem mistério. Ó, e todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isto? Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: esses estão cheios do vinho novo, estão embriagados, né? Estão bêbados. Gente, isso aqui é uma minoria que zombou daqueles que foram cheios do Espírito Santo. Mas se todas aquelas nações que estavam reunidas lá disseram que ouviram as grandezas de Deus na sua própria língua, para que eu vou dar aqui condição para essa pessoa aqui continuar falando o que fala a respeito dos irmãos? A gente está falando aqui do evangelho de verdade. Ó, alguns aqui começaram a ridicularizar eles, mas aquela massa que estava lá, todas deram testemunho. Então não me importa. Atos 2,13, quem ridicularizou e falou que eles estavam embriagados. O que importa é que aquelas nações todas ouviram as grandezas de Deus, receberam ali o Espírito Santo, a pregação do Cristo ressuscitado, né? Isso é que importa, que eles foram ali evangelizados. Isso aqui foi um caso específico que aconteceu em Atos 2. Não toma isso como base para a sua vida e o fará em línguas, que é X ou Y. Aqui é idiomas. Por isso que o tema da mensagem é línguas estranhas não e idiomas sim. Então Atos 2 está destrinchado, né? Está distorcido. Por quê? Porque você só distorce algo que está torcido, né? Como eles torceram o evangelho, nós estamos distorcendo o evangelho. É verdade, quando dizem que nós estamos distorcendo a palavra, é uma verdade. Porque eles torceram, então nós estamos agora distorcendo para deixar o evangelho da forma que tem que estar. Olha, gente, que maravilha. 1 Coríntios 12, 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimentos. Em outra versão, Paulo fala assim: não quero, irmãos, que sejam ignorantes a esse respeito, né? Porque Paulo fala entendidos. E eu também falo aqui entendidos. Eu espero que você tenha prestado bem atenção nessa parte inicial, que é a parte da introdução. E agora nós vamos desenvolver o texto a partir desse próximo versículo. A cada um, 1 Coríntios 12, 7. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Em outra versão também aqui fala, de acordo com a necessidade do corpo dos santos. Deus só dá dons aos homens, de acordo com a necessidade da igreja. Deus, meu irmão, não vai liberar dons a ninguém. Quer ver uma coisa? Você trabalha numa empresa que tem 20 funcionários. E para ter um técnico de segurança do trabalho, segundo a ANR, tem que ter 50 funcionários, com algumas exceções. Mas na sua grande maioria tem que ter 50 funcionários para um técnico, na sua grande maioria com suas exceções. Você trabalha numa empresa com 20 funcionários, certo? Você imagina, o seu patrão chega para você e fala assim: olha, fulano e fulana, você precisa fazer um curso técnico de segurança do trabalho. Só que a sua empresa não precisa desse curso técnico. Aí você vai falar assim: poxa, patrão, não preciso porque a empresa não precisa de técnico. Porque a norma diz que é só acima de 50 para esse grau de risco aqui, né? Para esse KENAI, né? É a mesma coisa aqui. Para que você vai fazer um curso técnico numa empresa que não necessita de técnico? Agora, se necessitar de técnico, há uma necessidade no corpo de trabalho para cumprir a lei trabalhista. Aí sim
é necessário você fazer para cumprir as regras e normas da empresa segundo as normas, né? Segundo a lei do nosso país. Para que você, um exemplo, eu sou formado em segurança do trabalho. Vamos supor, eu entro numa empresa de contabilidade, onde vai trabalhar eu e o dono da empresa. Em que momento eu vou exercer ali a autoridade e a função de técnico de segurança do trabalho? Eu posso dar uma orientação, olha, vai fazer um trabalho em altura aqui, usa um capacete, mas não precisa de técnico. Olha, vai fazer aqui um trabalho de pintura, põe aqui uma máscara PPF1. Olha, vai mexer aqui com um material radioativo, usa aqui uma luva diferenciada, né, como aquela que o técnico de enfermagem usa, ou aquela como que o médico usa também. Agora, se não há necessidade disso, para que fazer? Então é a mesma coisa acerca do dom espiritual. Deus só entrega dons aos homens de acordo com a necessidade, porque o dom, meu irmão, não vai ficar ali enferrujado só porque você é bonitinho ou bonitinha e Deus falou assim, gostei de você, meu filho, vou te dar aqui um donzinho, porque você é tão bonitinho, mas deixa guardadinho, quando você for precisar usar, você usa. Negativo. Meu irmão, Deus só vai te dar alguma coisa se for para você usar. Amém? Show de bola. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade, gente, com a finalidade, né? De que todos sejam beneficiados. Ou seja, o dom é dado de acordo com a necessidade dos santos. 1 Coríntios 12, 7. Maravilha. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, de acordo com a necessidade do corpo de Cristo. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a outra a palavra do conhecimento. Certo? Olha que interessante aqui, 1 Coríntios 12, 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Tranquilo. 9. A outro, pelo mesmo Espírito, é ortogada a fé, e a outro, pelo único Espírito, dons de curar, né? Perfeito. A outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, né? De idiomas, por causa da necessidade daquele tempo ali em Coríntios. E ainda a outro, interpretação de língua. Calma aí que nós vamos falar sobre esse dom aqui também espiritual ao decorrer do vídeo, né? Pode ser uma pergunta sua já, Gabriel, e interpretação? Cadê? Calma, vamos passo a passo. E esse aqui é muito importante falarmos dele. O que é esse dom de interpretação, né? Antigamente a gente ficava ali esperando o irmão falar a língua X ou Y e alguém se levantar para interpretar. Gente, vou dar aqui um dado muito importante, muito importante. Vamos supor que a língua estranha for essa do sistema mesmo. Vamos negligenciar aqui toda a orientação que nos foi dada e vamos falar assim, Gabriel, vamos crer que essa língua que realmente aconteceu em Atos 2 ou em 1 Coríntios 12, 13 e 14 é realmente a língua do X e do Y do sistema, que eu não quero falar para não denegrir nem magoar ninguém. Vamos supor, gente, quando Paulo fala sobre a interpretação, que é só uma pincelada para você não ficar aí, né, me criticando, e já falam, pô, Gabriel, fala logo e tal, então já seguro, aperta o cinto aí que lá vai. Qual é a finalidade? Gente, estamos falando aqui de necessidade, que Deus só entrega dons com uma necessidade. Então Deus é um Deus ordeiro. 1 Coríntios 14, 31. Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Ou seja, Deus não vai fazer nada que venha trazer confusão. Deus é um Deus de ordem. Qual a finalidade, segura aí, qual a finalidade de eu interpretar algum irmão falando a língua X ou Y, tendo em vista que nós agora estamos crendo que a língua é a X ou a Y do sistema? Vamos ir por essa linha e vamos esquecer isso aqui um pouquinho. Vamos entender. Gabriel, agora realmente a língua, entendemos aqui que é X e Y do sistema. Vamos supor então que essa língua, alguém se levanta em nosso meio, começa a falar essa língua. Haja vista, gente, que não é um sinal para os crentes, mas para os descrentes. Mas esquece isso. Só um comentário que eu fiz. Vamos lá. A pessoa se levanta e começa a falar essa língua do sistema. X ou Y. Segundo a orientação do apóstolo Paulo, tem que ter um intérprete. Como que nós aprendemos? Uma pessoa tem que se levantar no seio da igreja, ou o próprio irmão que fala naquela língua, ele tem que interpretar. Se ele não interpretar, outro se levanta. Olha que interessante, gente. Olha isso aqui, que bárbaro. Aqui ele se levanta e fala assim, assim diz o Senhor. Aí ele continua falando. Aí ele fala de novo. E o Senhor disse assim à igreja, que a igreja é mais do que vencedora em Cristo Jesus. E isso já é uma promessa, segundo o apóstolo Paulo, em Romanos 8 e em Efésios 1.
já somos abençoados em Cristo, Efésios 1, 2, 3 e 4, 5, e Romanos 8, do 30 ao 40. Fala claramente ali que nós já somos vitoriosos e mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aí ele continua falando. Aí ele fala assim, o intérprete. E o Senhor diz assim ao anjo da igreja. Aí ele continua falando que o anjo da igreja vai receber aqui uma promessa, vai receber aqui uma vitória durante o dia tal. E ele começa ali a falar como se fosse Deus falando com a pessoa que fala em línguas, a igreja. E não é assim que o dom é ministrado. Se fosse dessa forma, o intérprete tinha que revelar o que o homem estava falando com Deus. Pegou aí? Não é como se fosse Deus falando com a pessoa que fala em línguas estranhas e a pessoa que fala em línguas estranhas vai ter um intérprete e o intérprete vai interpretar a língua que o que falava em língua estranha falava com Deus, como se fosse Deus falando com a própria igreja. Não tem como, gente, porque o que fala, quando não há intérprete, agora voltando para cá, para a Escritura, segundo a orientação de Paulo, por isso que lá em 1 Coríntios 14, 2, nós vamos chegar lá, Paulo fala assim, aquele que fala em língua estranha, e esse é tema de muito conflito, e eu vou esclarecer ele aqui hoje pela graça de Deus e pela sabedoria que Deus nos tem ministrado. Né? Como é que interpreta 1 Coríntios 14, 2? Gente, se você fala um idioma onde ninguém entende, você fala a homens, porém ninguém entende. Se você está falando a homens que ninguém entende aquele idioma, você vai falar em mistério, você vai falar também com Deus. Então só Deus entende aquele idioma. Ainda que, Atos 2, isso aqui é um dado muito importante, aqueles irmãos que foram cheios do Espírito Santo não falavam aquelas línguas, não tinham conhecimento. Foi um evento específico. Por causa da cidade de Corinto estar localizada de acordo com aquela situação toda que você já sabe, o Espírito Santo também fez esse dom acontecer na igreja de Corinto. Eles não tinham domínio da língua. Por isso que Paulo fala que nem eles mesmos entendiam o que falavam. Porque era um dom específico de acordo com os visitantes não crentes que vinham na igreja de Corinto, gente. Nem eles mesmos entendiam. Por isso que Paulo fala, aquele que fala, ore para que também o interprete. Mas se você não receber por Deus, que é Ele que dá dom, se Ele não quiser dar o dom de interpretar para quem também já fala outro idioma, alguém no corpo da igreja vai ter esse dom para poder traduzir, certo? Então, esse vai traduzir, certo? Para poder anunciar as grandezas de Deus. Agora, se ele falar por falar, ele vai falar só em mistério, porque ele não entende, porque ali foi um dom específico. Ele não tinha que conhecer da língua, ele não tinha que dominar a língua, ele não tinha que saber falar what's your name, qual é seu nome. Eu sei que what's your name é qual é seu nome. Só que lá naquela época, não necessitava dos irmãos saberem o idioma na qual eles falavam. Bastava eles terem a interpretação se o Espírito Santo quisesse dar, certo? Ou se algum outro irmão fosse cheio do Espírito Santo para exercer esse dom de interpretação, para ajudar aquele que falava em outras línguas. Não tinha necessidade deles dominarem, porque ali era só para evangelizar, gente. Você está entendendo a diferença disso? Não necessariamente era preciso os que falavam dominar a língua, porque ali era um dom específico apenas para anunciar as grandezas. Mas se aquele que falasse também tivesse o dom de interpretar, maravilha. Mas se ele não tivesse, ele tinha que procurar aquele que interpretava e ele falar na hora certa. Porque ali havia muita gente de nações diferentes dentro do culto de Corinto. Você imagina, aqui eu estou numa sala só com a minha mãe. Mas você imagina se aqui tem um africano, tem um italiano, tem um francês, tem um peruano, tem um venezuelano. Tem que ter um intérprete. Porque senão eu vou falar o vento com eles não vão entender o que eu estou falando. Então o Espírito Santo tem que levantar alguém, ou eu mesmo com esse dom também de interpretar, certo? Os 5 idiomas que aqui estão, ou alguém vai ter que interpretar o que eu estou falando. Ou o Espírito Santo também é capaz disso, ou ele pode fazer um milagre também na audição deles. Eu falar o meu português e o Espírito Santo, pela necessidade, ele venha fazer que cada um entenda na sua própria língua. Aí é uma ação espiritual que Deus pode fazer, que eu não vou limitar o agir de Deus. Ele pode fazer, ele é Deus, mas é uma coisa difícil, certo? Os dons espirituais hoje, por que nós não vemos tanto? Principalmente os de línguas estranhas, porque não é mais necessário como era aqui na igreja primitiva, no primeiro século, gente. Aqui era um caso específico, certo? Como eu falei aqui, o exemplo do técnico. NR35 fala que devemos trabalhar com cinto de segurança
trava-queda em trabalho de altura. Você já viu alguém no escritório? Eu aqui um exemplo, estou fazendo esse vídeo. Estou aqui sentado em um banco. É necessário usar aqui um cinto trava-queda segundo a NR35 para mim não vier a cair e tomar um tombo? É necessário usar? Não é necessário. Quem trabalha com RH, é necessário? Quando você vai dormir, você usa capacete, luva e bota para não cair nada na sua cabeça, do seu teto? Você não usa porque não é necessário. Então Deus só entrega dons aos homens de acordo com a necessidade. Se não tiver necessidade, meu irmão, não vai ter esse dom. Porque não é necessário, então o Espírito Santo não vai fazer isso acontecer. Certo? Entretanto, o mesmo é o único Espírito, realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa como que deseja, de acordo com a necessidade. Então é o Espírito Santo que vai avaliar, segundo aquele corpo, se há uma necessidade de dons ali. Se não tiver, não vai ter. Eu vou dar aqui um exemplo. Uma igreja, aqui onde nós nos reunimos aqui em Campo Grande, no estado do Rio de Janeiro. Aqui nós, todos aqui falam português. Tem necessidade do Espírito Santo derramar aqui o dom de língua estranha de outros idiomas onde só tem um brasileiro nativo que fala português? Não tem. Aí na sua casa, você, seu marido, seus filhos, sua prima, sua tia, todos vocês falam português. Ainda que com uma raiz mineira, com uma raiz do sul, com uma raiz nordestina, mas todos falam português. Não tem nenhum estrangeiro aí. Há necessidade do Espírito Santo derramar o dom de língua estranha aí? Não. Porque todos vocês entendem tudo como vocês falam, né? Vamos dar continuidade e ver lá em Atos 28, quando Paulo narra como foi a conversão dele, como Cristo, ressuscitado, anunciou a ele as grandezas dele. Cristo ali não falou com ele com a língua do próprio Deus. Não falou com ele em mistério, X ou Y. Vamos ver como é que Deus falou com ele lá, ao decorrer do texto. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Gente, aqui nós, no canal Graça Revelada, estamos bebendo de um só Espírito. Maravilha. 1 Coríntios 13:1, esse aqui eu quero rasgar o véu e dizer que não existe língua dos anjos. Aqui é uma má interpretação de texto na palavra ainda, na língua portuguesa. Olha aí. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Vai anunciar graça, que é em amor. Paulo vai usar aqui uma alegoria, uma linguagem figurativa, né? Esse ainda aqui é uma hipérbole, gente. É um exagero da palavra. Ó, ainda, não é que Paulo fala, ele está falando que ainda que eu fosse um policial, ainda que eu fosse um bombeiro, ainda que eu fosse Deus, eu não perdoaria essa irmã. Ainda que eu fosse Deus, eu mataria aquele irmão. Ainda, certo? Ó, ainda que eu fosse um jogador de futebol, eu teria milhões, mas eu não sou, mas ainda que eu fosse, certo? Ainda que eu falasse a língua dos seres humanos e dos anjos, ainda. Se não tiver amor, o contexto é o amor. Paulo usa isso aqui como exemplo. Serei como o sino que ressoa e como o prato que tine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Então não existe língua dos anjos. O tema principal do capítulo 13 é o amor, só que Paulo usa isso como exemplo para falar de amor. Maravilha! Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Ou seja, o tema, né, o teor do texto é o amor. Maravilha! Quando eu era criança, falava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças, né? Paulo agora fala entendidos, amaduros na fé, certo? Atos 26:14, esse aqui é maravilhoso e Paulo vai narrar como foi a conversão dele nesse texto. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em aramaico, ou seja, o próprio Cristo ressuscitado falou na língua que Paulo não entendia. Ele não falou aqui a língua X ou Y, ele falou em aramaico. Saul, Saul, por que razão me persegues? Porquanto resistires aos aguilhões, só te causarão sofrimento, né? Ou seja, Cristo chamou a ele para anunciar ele e ele ser o representante da graça que seria posteriormente anunciada aos gentios. E Cristo falou para ele, meu irmão, se tu correr, é só sofrimento.
E eu quero também aqui liberar essa palavra sobre a tua vida. Meu irmão, aceite a graça. Aceite as verdades que nós temos anunciado aqui nesse canal. E muitos outros também têm anunciado nos seus canais. E eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Aceite a graça, irmão. Não vivemos mais sobre a lei de Moisés. Gálatas 5:1 foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ele encravou na cruz toda a cédula que tinha ao nosso respeito de imortalidade, que era a lei de Moisés, né, irmão? Que era o pecado, né? O pecado que matava a gente. Olha aí. Cristo ressuscitado falando em aramaico, na língua de Paulo. Olha que interessante. Foi quando indaguei: quem és tu, Senhor? Ao que replicou. E na réplica, Cristo ressuscitado ainda continua falando a língua de Paulo, uma língua inteligível, na qual ele entendia. Sou Jesus, Paulo, a quem estás perseguindo. Caminhando agora para a reta final. Ah, Gabriel, gente, a reta final. Do 1 ao 33 vai ser um pulo, então segura mais um pouquinho aí, que nós já estamos encerrando. Vamos embora. Segue o caminho do amor e exercer com zelo os dons espirituais. Contudo, especialmente dom de profecia, não de falar para frente, de pregar, de anunciar as grandezas de Deus. Essa profecia aqui, gente, não é aquele que tem uma revelação de Deus, e eu creio nesse mistério de Deus, nesse dom espiritual de revelação. Deus revela, Deus usa pessoas, sim, e eu acredito nesse dom espiritual. Mas nesse texto aqui, não se trata disso. 2. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha, não fala aos homens, se não houver intérprete, mas a Deus. Porque se não houver intérprete, ele vai falar a quem? Só a Deus que vai entender. Ele não vai falar a homens, porque não tem interpretação. Então ele vai falar ao vento e a Deus. De fato, ninguém o compreende. Com certeza ninguém o compreende, porque não tem intérprete. Como eu falei, gente, existem duas coisas. Perdão. Fiquei até emocionado agora. De fato, ninguém o compreende. Aqui existem duas coisas. Ou Deus, pela necessidade, vai dar o dom a ele de idioma e o dom de interpretação. Ou Deus vai dar o dom a ele de idiomas e vai revelar a outra pessoa o dom de idiomas. De fato, ninguém o compreende. Ou seja, se ele não interpretar, nem ele mesmo vai entender o que ele está falando. Então você vê que é um caso muito específico, pela necessidade de Corinto, onde Corinto estava inserido. Havia uma necessidade da evangelização. Assim como Atos 2, houve uma necessidade também. Em Corinto, houve também uma necessidade parecida com a de Atos, por causa do polo turístico, do polo comercial, certo? Gente, a palavra necessidade, ela tem que permear, ela faz parte, ela é uma das espinhas dorsais do texto em qual nós estamos falando. De fato, ninguém o compreende, pois o Espírito fala mistérios. Se ele não interpretar, ele não vai entender que ele está falando inglês. Mas ele tem que falar o inglês se ele interpretar também, ou se houver um intérprete. Se ele não tiver o dom de interpretar, ele vai falar realmente mistérios, porque ele não entende. E como eu disse, aquele que falava em mistério não tinha necessariamente de dominar a língua, era só para poder anunciar as grandezas de Deus. Repetindo, se ele não tivesse o dom de interpretar, alguém ia ter. Certo, gente? Isso aqui está claro? Esse aqui eu faço questão de voltar nele toda hora, porque esse aqui é a espinha mesmo que todo mundo massifica. Gabriel, mas ele fala a Deus. Claro, gente. Se ele não interpretar e ninguém interpretar, ele vai falar com Deus só mesmo, porque ninguém vai entender. Agora, se houver intérprete, vai haver a revelação do que ele está falando. Anunciar as grandezas de Deus. Não como o sistema disse para a gente. Alguém fala X ou a Y, a língua, e o intérprete, que não é intérprete, ele interpreta como se fosse Deus dando um recado para a igreja. Não é. Se fosse para ele interpretar, ele tinha que interpretar como se fosse o que o rapaz estivesse falando com Deus. Tipo assim, X e Y, X e Y, X e Y. Ao intérprete tinha que interpretar o que ele está falando com Deus. Tipo assim, o intérprete, o rapaz acabou de falar as línguas, ele vai interpretar. Amados irmãos, ele está dizendo assim a Deus: Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Aí ele continuou falando, ele parou: Senhor, ele está te agradecendo pelo pão de cada dia, certo?
tinha que interpretar como se fosse a oração do rapaz falando com Deus, não como se fosse Deus falando aos santos, ok? Se fôssemos entender que fosse a língua X ou Y, mas à luz do idioma e da verdade, vemos que não é assim que funciona, certo? Vamos dar continuidade aí. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajando, gente, lembra que eu falei com o dom de profecia aqui, ó, encorajando para edificação, consolação de todas as pessoas. Quem fala em uma determinada língua, assim mesmo se edifica. Como que o sistema ensinou a gente a interpretar esse texto aqui? Quanto mais você fala, mais intimidade você tem com Deus. Mais cheio do Espírito Santo você vai ser. Mais dons você vai ter, mais puro você vai ser, mais completo você vai ser. É ou não é assim? Mas esse edificar aqui não se interpreta com você edificando a si mesmo. Não. Se interpreta que quanto mais você falar, mais você vai ter a aptidão de dominar aquela língua, meu irmão. O dom vai se cumprir pela persistência. Quanto mais você falar, mais fácil vai ser talvez de até um intérprete te ensinar. Porque quem é que disse que o intérprete não pode ensinar o cara que fala outro idioma a aprender a língua dele? Ó, meu irmão, você tem o dom e eu tenho o dom de interpretar o inglês. Quanto mais você falar, mais eu vou te ensinar. What's your name? Ó, meu irmão, você acabou de falar agora aí qual é o seu nome. Vai falando que eu vou te ensinando. É ou não é? Quanto mais ele fala, se o intérprete principalmente estiver perto dele, vai ensinar ele a falar aquela língua. Amém ou não amém? Tranquilo. Mas quem profetiza edifica a igreja. Ótimo. Gostaria que todos vós falassem em línguas, porque quanto mais idiomas, naquele polo de Corintos ali, onde passavam nações e nações, milhares de estrangeiros, mais a grandeza de Deus ia ser anunciada. Todavia, muito mais que profetizeis. Quem profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que a interprete para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Ou seja, a língua estranha aqui não é como se Deus estivesse falando com o homem passando para a igreja. Não. É ele falar em línguas para a comunidade receba a palavra que edifica. Paulo fala que a palavra que edifica é a palavra que traz fé, que é pelo ouvir. É a palavra que foi revelada dele, que é a palavra que encoraja, é a fé em Cristo Jesus, que não é mais pela obra, agora é pela fé, e assim por diante. Gente, está muito claro. Olha só. A não ser que as interprete, para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Não como se fosse Deus falando com o homem e ele passando. É o idioma, é o dialeto. Ótimo. Portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, porque Paulo era um verdadeiro poliglota, né? Cresceu aos pés de Gamaliel, era um homem instruído até mesmo antes de conhecer a Cristo. Conhecendo a Cristo, melhor ainda, porque ele também recebeu os dons espirituais de Cristo. Que benefício vos traria, Paulo está falando aqui, que benefício teria eu vim falando com vocês em vários idiomas? Que benefício teria, gente? Se ninguém aqui interpreta metade do que eu vou falar. Paulo podia falar ali um exemplo, o mandarim. Se não tivesse intérprete lá, de que adiantaria? É o que ele está falando, portanto, irmão. Se eu for até vós falando em outras línguas, que benefício vos trarei se não tiver intérprete? Eu quero falar a língua de vocês. Ó, se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino, tudo isso tendo intérprete. Uma pergunta, a resposta. Até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem sons. O que é objeto sem vida que produzem sons? A cítara, a flauta, o violão, o tamborim, né? A cuíca. Não tem vida, mas tem som e com sentidos, viu? Diferente da língua estranha que o sistema ensinou, que nem quem fala entende e nem Deus entende, porque são palavras sem sentidos. Tais como a flauta, maravilha, não tem vida, mas tem sentido. Ou a harpa, como alguém poderá reconhecer a música que está sendo tocada se os sons formados por elas não forem distintos? Não tem como você pegar um violão, dedilhar ele sem colocar as notas, o dó, o ré, o mi, o lá, o si, não tem como. Tem que ter as notas, porque senão o som fica distinto. E mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para o dia da batalha? Com certeza que Paulo estava instruindo aqueles que estavam lá no culto, principalmente que conheciam de guerra, conheciam de batalha. Você sabe que na Marinha do Brasil, nas Forças Armadas, na polícia, bombeiro, etc., cada um tem o seu som, né? O som que fala lá na hora do rancho, do almoço, aí bate lá 2 sininhos. A hora lá de sair, um sininho. O bombeiro principalmente tem aquele alarme que solta, que sabe que é emergência.
Cada som tem o seu sentido. A buzina do carro não tem um sentido? Quando você liga o alerta para o lado esquerdo, não tem um sentido? Cada som tem o seu sentido, gente. Deus não vai fazer nada para confundir a gente. Ele colocou sentido em tudo. E mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para o dia da batalha? Ou seja, ninguém, se não tiver intérprete. Se não tiver esclarecimento, não tem como. Da mesma maneira, vós, se com a língua não pronunciar de sons que se podem entender, falar por falar, porque eu tenho um dom, não interpreto, mas gosto de falar. Eu gosto de falar essa língua que eu não conheço. Não tenho o dom de interpretar, nem existe aqui nenhum irmão que interprete, mas eu acho bacana. Acho bonita essa língua, vou começar a falar aqui. Como alguém vai te entender? Como se compreenderá o que dizes? Pois estareis como que jogando palavras ao vento. Meu irmão, se falando aqui o idioma correto, Paulo está dizendo, o dom espiritual verdadeiro que era idiomas, Paulo já repreendeu, imagina falando a língua do sistema que é X ou Y, essa língua que nem quem fala entende, nem que Deus entende. Ninguém entende, meu irmão. Gente, está ficando cada vez mais claro. Realmente, há diversos idiomas no mundo, olha aí o esclarecimento. Contudo, nenhum deles é sem sentido. Todos têm um sentido. Paulo advertiu nos Coríntios, porque lá tinham irmãos que tinham o dom de falar. Essas línguas estavam falando porque gostavam de falar. Estavam empolgados. E Paulo vai falar aqui da empolgação deles. Então aqui, meu irmão, é uma repreensão porque estava fazendo o uso do dom demasiadamente. Fazendo aqui o uso por uma empolgação, por um emocionalismo. E Paulo vai dizer sobre isso aqui nos próximos versos. Portanto, se eu não compreender o significado do que alguém está comunicando, serei estrangeiro para quem fala e tal pessoa estrangeiro para mim. A não ser que haja intérprete, como eu disse há um pouquinho atrás aí. Certo? Está claro para vocês aí? Para mim está muito claro. Assim igualmente vós, visto que estáis desejosos, olha, eles estão empolgados, receberam o dom de falar em novas línguas, outros idiomas, por causa do contexto de Coríntios, por exercer os dons espirituais, mas procurai amadurecer naquelas que produzem edificação para todo o corpo de Cristo, hein? Tem que ter intérprete. Eu sei que vocês estão empolgados, vocês estão querendo exercer o dom, mas vai com calma, vamos amadurecer a ideia. Vamos saber usar esse dom espiritual, ok? Não vamos usar de qualquer forma. Sendo assim, aquele que fala em uma língua, ore para que também possa interpretá-la corretamente. Mas se ele não interpretar, o Espírito Santo ia levantar alguém que interpretasse. Como eu disse, não era necessário que ele dominasse a língua. Vamos supor que o Espírito Santo não desse aqui também o dom de interpretar para quem tivesse o dom de falar em novas línguas. Ia ter alguém para poder fazer essa interpretação. Ou o Espírito Santo ia fazer o milagre na audição da pessoa, que também é uma possibilidade. Bacana? Pois, se ora em uma língua, meu espírito também ora. Ele pode estar falando em inglês aqui ou em aramaico sem ter o dom de interpretar e está bem dizendo a Deus, mas ele não sabe. Mas o espírito dele está orando em graça e em verdade, mas ele não sabe, certo? E nem tem intérprete. Aqui é uma oração em espírito. Um exemplo, vamos supor que você tem esse dom de falar em outras línguas, você não interpreta, certo? E também não conhece ninguém que interprete, mas você gosta de falar outro idioma. O seu espírito vai orar, só que você não vai compreender. Porque você não tem o dom de interpretar e não tem ninguém perto para poder também te ajudar, então você tem que orar em espírito. E eu não conheço ninguém que não haja necessidade no corpo de Cristo, porque Cristo entregou esse dom a ele. É a minha opinião. Mas o meu intelecto fica improdutivo, certo? Diante disso, o que fazer então? Orarei com um espírito. O que Paulo está dizendo aqui, gente? Ó, pois se ora em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu entendimento fica improdutivo. Resposta aqui, ó. Diante disso, então, diante desse quadro, o que eu faço? Orarei com o meu espírito, naquilo que eu entendo. Mas ao mesmo tempo com a mente, usando a sabedoria, Colossenses 2,9, inteligência espiritual. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. Não vou ficar aqui falando como louco, cantando em outras línguas, e ppp. Não tem como. O que eu faço então diante disso? Oro com o espírito, usando a mente. Cantarei com o espírito, igualmente com a razão. Usando a razão, gente. 1 mais 1 é 2, não tem mistério.
Bem pelo contrário, mistério é algo que não foi revelado. Aqui nós estamos trazendo a graça revelada a Paulo e a instrução aos coríntios, que também serve como exemplo para nós gentios no século presente. De outra forma, se louvardes a Deus apenas com o teu espírito, como poderá alguém que está entre os não instruídos declarar o amém? A tua ação de graças, visto que não entende o que dizes. O uso do dom em Coríntios sendo usado demasiadamente de forma equivocada. Ou seja, como que o irmãozinho do lado vai dizer amém, você falando essas línguas, sem você interpretar, e sem houver intérprete, falando por vaidade, empolgação e por emoção? Como que o irmãozinho do lado vai dar um amém na tua oração, visto que ele não entende o que você diz? Fique quieto, não fala. Porque os coríntios estavam empolgados, como nós vimos aqui. Certo? Gente, isso aqui é um dom específico para uma área específica, tá, gente? Isso aqui não é qualquer um que acontece, não. Isso aqui é muito específico e você vê só em Coríntios. Você não vê Paulo falando isso aqui em nenhuma outra carta. Por quê? Por causa de onde Coríntios estava localizada, né? Pela necessidade da igreja lá em Corinto. Por ser um polo, né? Que você viu comercial, artístico e etc. Vamos que vamos. É possível que estejais dando graças muito bem. Pois ele não sabe. Mas o teu semelhante do lado, o teu amigo, não está sendo edificado, porque ele não está entendendo nada. Perfeito? Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Ou seja, Paulo falava em várias línguas, vários idiomas, vários dialetos, fora as ramificações, aquela ramificação, como eu falei, das Filipinas, a língua das aldeias. Paulo também devia falar muito dessas línguas, sabe? A língua ali da Grécia, mas chega em uma aldeia tal, aldeia Y, aldeia X. Paulo devia falar muito dessas línguas nativas, daquela parte da Grécia ali, da parte de Roma, de Corinto, de Éfeso, de Tessalonicense, assim por diante. Quando Paulo fala isso aqui, não é a língua do sistema não, X ou Y, é que ele fala muito mais idioma do que todos eles. No entanto, na igreja, prefiro comunicar 5 palavras compreensíveis, a fim de orientar os meus semelhantes, do que falar 10.000 palavras em outros idiomas, em línguas estranhas. Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar, porém, quanto ao mal, aí sim, sede como as crianças. Contudo, adultos quanto ao entendimento. Pois está escrito na lei. O primeiro versículo que eu li encaixa agora perfeitamente aqui. Nós lemos lá 1 Coríntios 1, 22, 23 e 24, que os gregos e judeus pedem sinais. Olha aqui, porque o dom também foi derramado de línguas estranhas na igreja de Corinto, porque ele tinha muito grego e muito judeu, principalmente os que não creram no Messias. Então eles pediam um sinal, mesmo após a ressurreição de Cristo, e ele prometeu na lei que ia fazer isso. E ele prometeu na lei, por meio de homens de outras línguas e por intermédio de lábios de estrangeiros, falando aqui dos gentios, principalmente que estavam em Coríntios, falarei a este povo, Olha aí. Todavia, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Gente, que maravilha de palavra, certo? Desse modo, as línguas são um sinal, não para os crentes. E aqui eu quero abrir uma aspas e peço que você anote aí, porque é muito importante você anotar e fazer ali suas anotações e marcar o que você achou importante do vídeo, E você pode comentar também. Gente, eu sou um defensor da liberdade de expressão, por isso que nossos vídeos têm aí a área de comentários, que você pode elogiar, fazer crítica construtiva. Meu amigo, fica à vontade, dê sua opinião, dê o seu like aí, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. Línguas estranhas. Tem que ter aqui alguns requisitos para que esse dom seja louvável no corpo de Cristo. Número 1. Esse culto vai ser de portas abertas ou de portas fechadas? 1 Coríntios 14, 22. Desse modo, as línguas são um sinal não para os crentes. Se tiver de porta fechada, já não cumpre. Porque não é só para os crentes, mas para os incrédulos. Por isso que aconteceu o dom e o derramado do Espírito lá em Atos 2, foi para que os incrédulos viessem a ouvir as grandezas de Deus. E em Coríntios, por ser um polo turístico e comercial,
passavam na igreja, nos cultos de Corinto, muitos turistas, pessoas de outras nações e regiões. Eram incrédulos e para eles ouvirem a palavra da verdade e as grandezas de Deus, teve que ter uma ação espiritual específica naquela área, de revelar o dom espiritual no coração deles, que é a língua, que é na verdade os idiomas. Então, línguas estranhas não, e idiomas sim. Então, primeira pergunta, o culto está sendo realizado em portas fechadas ou em portas abertas? Segunda condição para que esse dom venha a ser louvável no corpo de Cristo. É no máximo 3 pessoas falando ou mais? 1 Coríntios 14, 27. Vamos falar disso. 3. Um depois do outro em sua ordem? Ou é todo mundo falando ao mesmo tempo de forma embolada, como nós aprendemos e vemos? E alguns aí estão até vivenciando isso ou até fazem isso. 4. A mulher falava nesse culto? Porque você sabe muito bem. O apóstolo Paulo traz a orientação aos coríntios justamente porque ali a maioria eram de judeus, meu amigo. E o judeu era um bicho difícil de aceitar o Messias. E devido à necessidade dos irmãos, Paulo trouxe esse esclarecimento para que a mulher ficasse ali no seu cantinho, para que não viesse a escandalizar os judeus que não aceitaram o Messias. Tem todo um contexto aí histórico, eu não vou entrar agora porque o assunto é profundo, só uma pincelada. Tinham judeus lá, principalmente, porque existe aquela profecia que eu disse, você acabou de ler comigo, que se cumpriu ali também pelo escrito da lei, né? Desse modo, as línguas são um sinal, não para os crentes, gente, mas para os incrédulos. O que nós aprendemos no sistema? Quanto mais língua você falar, mais santo, mais cheio, mais propenso ao ministério, né? Tem sistema religioso que fala que a pessoa só pode membrar naquele corpo se ela for batizada com o Espírito Santo. Haja vista que já somos batizados nele, como lemos aqui em Coríntios, Efésios 1,13 também, não tem como ter 2 batismos, somos já batizados quando cremos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, aí muda agora. Ó, a profecia, a fé que vem pelo ouvir, já não é um sinal para os descrentes, mas sim para os cristãos, para que venhamos a ficar firmes, para que venhamos a ficar alimentados, para que venhamos a ficar em continuidade, né? Como Paulo fala em 1 Coríntios 15, sejam firmes e constantes, né? A língua, então, é algo para o descrente, é um evento que acontece específico devido a uma necessidade. Agora, a profecia já é um sinal para o corpo de Cristo, não para os incrédulos, mas que também serve para eles, mas que na verdade é já para quem está alicerçado na palavra, é um alimento contínuo. Se, portanto, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem línguas, em outros idiomas, e entrarem pessoas não instruídas ou descrentes, porque ali entrava descrentes e pessoas não instruídas, devido à localização de Coríntios. Por acaso não dirão que estás loucos? Eu não vou nem comentar isso aqui, porque eu já falei disso, está super claro. Muito claro. Mas se todos profetizarem e algum incrédulo, mas se todos profetizarem e alguém incrédulo ou não instruído entrar, será por todos convencido de que é pecador e por todos será julgado, porque a profecia é a palavra que instrui, é o que fala para frente, é o que prega o evangelho. Aí se entrar alguém que não é instruído, se entrar alguém incrédulo, certamente irá ser convencido. O que Paulo está falando aqui? Em vez de ficar falando em língua sem você interpretar e sem houver intérprete, anuncie as grandezas de Deus na sua própria língua, porque se entrar alguém que não tem instrução e que foi incrédulo, vai ser convencido do seu pecado e por todos será julgado. Gente, se você está em um lugar que todos são português, fala português. Simples assim. Os segredos do seu coração, daquela pessoa que é incrédula e não tem entendimento, os segredos do coração dele, por causa da pregação da palavra, se tornarão manifestos, né? Ele vai se arrepender, ele vai colocar para fora ali o que ele faz de errado, né? O segredo do coração dele vai ser manifesto. E assim, prostrando-se, rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que, em realidade, Deus está entre vós. Então é pela pregação. Não é pela língua que os coríntios estavam falando demasiadamente de forma empolgada, cheia de emoção, né? Não estavam sabendo lidar com esse dom espiritual em Coríntios. Então, por isso que Paulo traz essa palavra de
advertindo eles, né? Portanto, qual a atitude correta então? Ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua. Olha que maravilha! E outro tem a interpretação dessa língua, meu irmão. Vamos supor que nesse culto aqui tivesse aqui um irmão que falasse japonês, mas só ele, e o resto tudo judeu, em Cristo Jesus. Alguém ali para poder anunciar as grandezas de Deus, se ninguém ali falasse, pela necessidade daquele irmão ouvir, ia se cumprir esse dom espiritual. Ou ainda uma palavra em determinada língua. E outro tem a interpretação dessa língua. Tudo seja feito para a edificação de quem? Do irmão que fala? Não, da igreja. Do seio, né? Da necessidade do corpo de Cristo. Se alguém falar em uma língua estranha, que a falem somente 2, quando muito 3. E o que nós vemos por aí já não é nem língua estranha, é uma língua muito estranha e é falada, meu irmão. Quando o pregador faz assim, né? Levante a mão aí que eu vou profetizar. Vai falando em língua para tu seja do Espírito. Aí todo mundo começa a falar as línguas muito estranhas que não são bíblicas, que não são do ministério do apóstolo Paulo, que é para mim e você que somos gentil porque não somos judeu. Ninguém entende nada. E quanto mais falar, mais o pregador se empolga e o povo fica cheio de emoção. Falando língua X e Y, e não edifica nada, e não acontece nada, só emocionalismo e meninice. Um de cada vez tem ordem o culto, e que haja quem possa o quê? Se a pessoa que fala não interpretar, então tem que ter quem interprete o idioma, meu amigo. Irmão, sempre grava essa palavra. Coríntios estava situado em uma região comercial, então tem todo o contexto, porque Paulo se aplica tanto aqui nesse livro falando desse tema. E ele só fala de língua aqui, em Coríntios. Contudo, se não houver intérprete, se não tiver quem interprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Se você, Coríntios, está tão empolgado, mas você não consegue dar conta de segurar essa língua, pode falar, mas fala no teu entendimento. Que eles estavam tão empolgados para usar o dom, que Paulo foi até leve com eles. Ó, vocês querem falar? Pode até falar, mas fala no entendimento. Fala essa língua aí que Deus te deu, mas no entendimento. O idioma que deu, mas no entendimento. A não ser que haja intérprete. Mas se não tem e você não consegue segurar, fala pelo menos no seu entendimento. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e o outro julguem com zelo tudo que foi dito. Olha também que pérola, né? Tem todo o contexto em relação a essa palavra. No caso de ser concedida uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Assim também procede ao dom de língua estranha no contexto de Coríntios. Porque todos podeis profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. A profecia aqui é a palavra, meu amigo, um por vez, sem precipitação. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Antigamente eu achava, para finalizar, que esse dom espiritual, principalmente de profecia, era uma coisa incontrolável, que vinha do nada e eu começava a falar em um transe espiritual e aquilo acontecia. Bem pelo contrário que Paulo ensinou aos Coríntios. Meu irmão, o espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Ou seja, nós temos domínio próprio sobre o que pensamos, sobre o que falamos, sobre nossas ações. Certo? Último verso para finalizar, e nós vamos encerrar aqui. Portanto, Deus não é Deus de confusão, né, de desordem, mas sim de paz, como em todas as assembleias dos santos. Se você não faz parte do canal, seja bem-vindo ao canal Graça Revelada. Estou muito feliz em poder recebê-lo, em poder entrar também no seu smartphone, na sua casa, no celular. Fique com o meu beijo e ó, até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.